Salve o Rei Arthur, grande Arthur Jorge, o AJ, que mais uma vez classificou o Botafogo num grande torneio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esse é o Botafogo do Arthur Jorge, é o Botafogo que nem sempre tem todas as peças para todas as posições, nem sempre tem todo o elenco à disposição, mas sempre tem muita luta, muita competitividade e muita vontade de ganhar, como diz o nosso grande Arthur Jorge. Já está aí conhecido como Rei Arthur, devidamente coroado, e a gente vai falar desse desempenho fantástico de Arthur Jorge à frente do Botafogo. Vamos falar também de números dessa classificação do Botafogo. Luiz Henrique, afinal de contas, hein? Luiz Henrique, eu já falei para vocês aqui há um tempo, né? É marcha lenta, tá evoluindo, tá preguiçoso, tá displicente ou tá tudo bem? Em números, vocês vão ver, Luiz Henrique é só o artilheiro do Botafogo na era Arthur Jorge. Pois é, vamos falar da atuação do cuiabano. Ontem, 2 passes decisivos para gols no Botafogo. E é claro que a gente precisa falar da dupla Savarino e Júnior Santos, com destaque para a arte de Júnior Santos. Está demais. Muitas vezes caprichoso, né, ao extremo. Poderia ter feito até mais gols ontem o Júnior Santos, mas ele está pensando numa obra de arte. Ele quer desenhar um quadro, né? Ele quer fazer uma coisa linda com o gol dele. Júnior Santos, você já tem um monte de quadro aí para vender, meu filho. Vamos fazer gol. Tá na hora de você fazer gol feio, porque tu não faz um feio, cara. É uma boa também. Vamos pensar pro jogo contra o Júnior Barranquilla, aquele gol feio e tal. Bom, depois a gente troca uma ideia, porque por enquanto a gente vai... Chama a vinheta, Maicon. Chama a vinheta que eu beber uma aguinha. Valeu. Vamos lá, já bebi minha aguinha, beba água também, hein? O calor está voltando, pelo menos na região sudeste, Rio de Janeiro, calorão aqui, como é que tá aí na sua região? Eu sei que tá pegando fogo, né? Que isso, é o nosso coração, pegando fogo, bota fogo neles! Tá esperto! E o Botafogo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Libertadores, G4 de Campeonato Brasileiro, a gente espera que continue assim, né? E esse fim de semana vai continuar, é claro, porque não tem jogo, né? Mas a gente quer que contra o Corinthians o Botafogo comece a pensar, né, como já tem feito aí nos últimos jogos, em vencer mais fora de casa, né? Fora de casa, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, por exemplo, tropeçou contra o Cruzeiro, uma partida que eu nem conto, que foi a segunda do Arthur Jorge, né? E a vitória contra o Flamengo, que chamar de fora de casa, Maracanã, não dá, né? Salão de visitas do Botafogo. Então, assim, o Botafogo precisa melhorar um pouquinho seu desempenho já contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Porque a gente pode tentar brigar para liderança, tal, aquela coisa, ficar lá no bloco de cima. Porque uma derrota para o Corinthians, você tem muitos times com jogos atrasados, então é importante vencer o Corinthians e continuar essa toada do Botafogo fora de casa vencendo. Conseguimos classificação para as oitavas de final da Libertadores vencendo fora de casa. Agora conseguimos mais uma vez vencendo fora de casa o Vitória, né, classificação para as oitavas da Copa do Brasil. Então esse negócio, o Arthur Jorge já falou, o Botafogo vai se impor onde quer que seja. Só que essa imposição deu uma demorada, né, Arthur Jorge? A gente vai trazer os números do AJ, mas, ó, vou falar, hein? 20 minutos em que eu fiquei tenso. Meu Deus do céu. Será que vai azedar o caldo? Porque em 20 minutos eu só vi um time jogar. Como é que fala? O caldeirão lá pulsando, né, Manuel Barradas? Pulsando o Barradão. Não é possível. Mas aí a cabeça tá boa, mente sã, corpo são, bola na rede. O Botafogo, após os 20 minutos, o Vitória não ia conseguir ficar eternamente pressionando. Então arrefeceu, o Botafogo botou a bola no chão, e aí vem o caso Luiz Henrique. O Luiz Henrique, você tá vendo os números dele aí. O Luiz Henrique, dados do SofaScore Brasil, ele é o artilheiro na era Arthur Jorge. O Arthur Jorge trabalhou pouco com o Tiquinho Soares, né? Dá nem para dizer que o Arthur Jorge chegou a ter o Tiquinho aí como opção. Foram, sei lá, 2, 3 jogos. E o Luiz Henrique assumiu esse protagonismo de ser o artilheiro do Botafogo na era Arthur Jorge. Gol contra o Flamengo, fez gol contra o Universitário e gol agora na Copa do Brasil contra o Vitória. Gols decisivos, né? Gols decisivos. Gols que mudaram a história do Botafogo, tanto na competição mata-mata, como na vitória sobre o Flamengo no Clássico do Maracanã. Mas ainda assim, tá devendo.
E não é porque a gente está revoltado, anti-Luiz Henrique, fora Luiz Henrique, nada disso. É porque a gente sabe que o Luiz Henrique pode render 10 vezes mais do que ele está rendendo. A gente sabe que o Luiz Henrique, no 1 contra 1, no mano a mano, ele pode ser melhor do que o lance que ele teve lá no jogo contra o Vitória. A gente sabe. Ele precisa estar mais conectado com a partida. O Michael Martins fala muito isso, né? O cara que vem no nível que ele estava na Europa para cá no Brasil, ele acha que fazendo, não, vou dar aqui 50% do que eu posso, 60% já é o suficiente. Não está sendo, Luiz Henrique. Quer dizer, você é o artilheiro da Era J. Você é o artilheiro da Era J. Com 50% que você pode render. Se você render mais do que você está rendendo, chegar a 80%, 100% que você pode render, cara, você vai brilhar. Você vai brilhar e muito. Eu não tô vendo aquele Luiz Henrique decisivo que eu vi no Fluminense, que eu vi no Betis. Então a torcida tá na bronca, muito na bronca, porque alguns lances do Luiz Henrique parecem displicente. E mesmo assim, é um jogador que com um toque pode decidir. Com um toque, gol contra o Flamengo, drible de salão no jogo contra o Universitário, passe importante, importantíssimo, um drible, um passe no jogo contra a LDU pro gol do Hugo. Então assim, é um cara que mesmo muito abaixo do que pode render, ainda é artilheiro da Era AJ e tá sendo decisivo. Então a gente pede, Luiz Henrique, só mais um pouquinho, meu filho. Bota a marcha 4, aí é a quarta marcha, cara. Depois você embala a quinta, tá na terceira ainda. Na terceira tá dando bom, mas tem que dar mais, amigo. Tem que render mais. Fica essa crítica aqui como uma crítica construtiva. Porque a gente só espera de um jogador quando o jogador pode entregar. Não vamos nunca cobrar de um cara que está no seu limite. Pô, mas o limite do cara é uma porcaria. Pô, mas é o limite dele. Agora, Luiz Henrique, pô, maior contratação da história do futebol brasileiro. Precisa render mais, meu garoto. Agora, o Arthur Jorge conta no seu plantel com jogadores como o novo Leonardo da Vinci. Pois é, Júnior Santos, o homem das pinturas. O cara já pintou contra o Bragantino. O cara já fez golaço, inclusive na Bahia ele começou essa carreira, né? Foi na Bahia que começou essa carreira. E com a camisa do Botafogo. Aquele gol contra o Bahia, vocês lembram? Botafogo 2-1, segunda rodada. Pegou, ainda tava rabiscando, desengonçado, tal, não sei o quê. Agora não tem essa. O gol de ontem é uma pintura. Começa com Savarino. Dados do Savarino na tela. Tá aí, ó. Savarino é o garçom da Era AJ. Ultrapassou o Luiz Henrique, ultrapassou o Jefinho. É o garçom da Era AJ. Savarino deu passe pro gol do Jefinho contra o Universitário e ontem mais um passe açucarado para Júnior Santos pintar e bordar com a arte de fazer gol. Savarino é o cara a servir os companheiros com 4 assistências na Era Arthur Jorge. E só ontem deu 4 passes decisivos. Savarino está sendo providencial, sendo o Savarino que a gente esperava quando ele foi anunciado, quando ele foi contratado. Desequilibrando, é isso que a gente quer ver. E o Júnior Santos, não preciso repetir, né? Além de ser o nosso artilheiro da temporada, tá sempre no momento certo, na hora certa, fazendo os gols mais importantes do Botafogo em 2024, artilheiro máximo da Libertadores, o cara do futebol brasileiro nesse ano. Agora eu queria fazer um destaque pro Cuiabano. Porque o Cuiabano ontem entrou no lugar do Hugo. Pausa. Hugo, acorda, filho. Acorda, filhão! Você sabe que aqui no GG a gente gosta de você. Eu respeito todos os comentários da galera que, pô, fora Hugo e tal. Tem muito amigo meu. Amigo assim próximo, pessoas que eu admiro. E haja fora Hugo. Eu sou a favor de Hugo jogando de ponta esquerda. O Hugo como lateral marcando, cara, no 1 contra 1 então, só Jesus na causa. Olha, ontem foi demais, Hugo. Tomar aquele drible, aliás, o Hugo, o Gregory, todo naquele gol ali é nota 0 para todo mundo que participou, né? Pé mole, cara, tomar um gol de pelada daquele. Mas enfim, Hugo, alguém precisa conversar com o rapaz aí. Dar uma aula de marcação. Pô, o cara tomou um drible daquele, tá fora da área, não deixa o cara passar, irmão. Que é isso? Ali foi infantil demais. Mas rebobina que eu não tô afim hoje. Hoje eu não vou falar de Hugo.
Vou falar de Cuiabano. Cuiabano, que ontem deu uma consistência para o setor ali no lado esquerdo e participou dos 2 gols, meu amigo. É isso mesmo, uma assistência direta para gol e uma pré-assistência. E que pré-assistência! Olha, o Cuiabano ontem, que partida fantástica. Depois saiu, para mim, um dos melhores em campo, né? Cuiabano, o Marlon Freitas mais uma vez, né? Jogando muito bem, controlando o meio-campo, Júnior Santos, Ocara, Bastos fez uma partida também muito segura. Zagueiro vai errar, zagueiro erra. Mas se ele tiver mais acertos do que erros, beleza. E o Bastos teve um erro e tal. Mas grande partida do Bastos. Mais uma partida do setor defensivo muito segura. E ontem o John mostrou aí para os críticos por que ele é o titular. Ontem o John fez boas defesas. No gol não tinha o que fazer com a lambança lá que a zaga fez, né? Então, assim, gostei muito da atuação mental do Botafogo, suportou bem a pressão inicial e tudo isso passa pelo trabalho do Arthur Jorge, que começou com o Fábio Matias, né? O Fábio Matias resgatou o lado psicológico desse time do Botafogo, a confiança. O Arthur Jorge aprimorou, transformou a confiança em resultado e o resultado em futebol, em números. Solta na tela os números de Arthur J. Nos últimos 10 jogos, galera. Nos últimos 10 jogos. O botafoguense tem essa mania de estar sempre no limite da emoção. E a gente acaba poucas vezes percebendo que nos últimos 10 jogos o Botafogo venceu 8 partidas. 8 partidas! Um empate contra o Fortaleza fora de casa e uma derrota contra o Bahia, aquela derrota em que o Arthur Jorge não quis empatar. Porque se ele quisesse empatar, o jogo terminaria empatado. Aí não quis, ele quis ganhar. E por querer ganhar, acabou tomando um contra-ataque besta lá, gol do Bahia. Foi a derrota nos últimos 10 jogos do Botafogo. Então o Arthur Jorge, nesses últimos 10 jogos, tem mais de 83% de aproveitamento. E nesses 10 jogos são 19 gols. Ou seja, é quase uma média de 2 gols por jogo. E como o Botafogo está sofrendo menos gols porque o setor defensivo se ajustou com a Jota, a gente falou isso aqui. Lá no Braga tomava gol à beça, mas faz gol à beça. O Botafogo não tem feito gols à beça, mas tem feito os gols suficientes e tem tomado menos gols. E isso tem garantido esse aproveitamento maravilhoso do Rei Arthur à frente do Botafogo. 83,3% com 19 gols marcados em 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Mantendo essa pegada, a gente vencendo o Junior Barranquilla, ficamos em primeiro no grupo na Libertadores. E aí parte para o jogo contra o Corinthians para encerrar essa sequência. Ninguém fala, né? Cadê aquele rapaz de óculos lá? Não sei se tem emissora, não sei se participa de algum lugar. Tal. Cadê? Que falou que o Botafogo tinha que investigar, que só jogava em casa, uma sequência de não sei quantos jogos. Tal. E agora a sequência de jogos fora também não vai ser investigada, não? Que palhaçada, que papelão que vocês prestam, hein? Enfim, Botafogo tá muito bem na fita. Quem não tá bem na fita é o Romero e o Hernandes, hein? E olha que não foi só o Arthur Jorge que tomou essa decisão. Muita gente botando só na conta do Arthur Jorge. Olha o que ele falou aí. Sim, mas esse é um assunto que está entregado à administração, portanto é mais uma decisão neste momento deles para aguardar, e eu como técnico naturalmente quero ter toda a gente disponível, mas respeito e fui também decisor naquilo que era a sua punição. Neste momento vamos aguardar aquilo que é os desenvolvimentos mais próximos. A administração do clube, a diretoria, né? Então esse afastamento isso é uma informação nova, tá? Eu não sabia. Pelo que eu entendi, o AJ quer contar com os jogadores. Teve a punição, ele participou da punição, mas, ao ver dele, ele quer contar com todos os jogadores para as próximas partidas, né? Principalmente para o jogo contra o Junior Barranquilla. Não dá para você ir para a Colômbia com um elenco curto do jeito que tá. Então o Eduardo está sendo preparado para o jogo, ok. Beleza, já puniu, ok. Bolso, tá na hora de reintegrar. Agora já passou aí uma semana, tá? Acho que tá na hora de reintegrar. E pelo que eu percebi, já é o desejo do Arthur Jorge contar com todos os jogadores e tá na mão da diretoria. Ou a diretoria abre o jogo, o que eles fizeram? Explodiram uma bomba, mataram alguém, tal, porque eu já tô achando que o troço é mais grave do que eu imaginava, né?
Ah, não, não é não. É só uma punição mesmo de uma semana. Beleza, uma semana termina hoje. Vamos colocar a partir de amanhã os caras para serem reintegrados, né? Porque, enfim, quem é reincidente tem que ter um tratamento diferente. Quem pela primeira vez cometeu um delito e tal, tem que ter um outro tratamento. Tá? Então, acho que está na hora já de reintegrar. Jogo importante, sequência difícil. Então, beleza, está na mão da direção, está na mão da administração, que tudo se resolva logo, a não ser que esses caras tenham cometido assim crimes. Aí, rescinde o contrato. Mas se tivesse sido isso, já tinha rescindido. Como está lá cozinhando em banho-maria, treinando separado, deve ser mesmo esse prazo de uma semana de punição. Reintegra logo, porque agora a gente está precisando. O o AJ, já falou que tá precisando do povo. Senão, ó, já tô com a camisa de treino, vou lá, participo. E, ó, garanto, hein? Meto gol, tá? A gente fica por aqui mais uma vez para você que é membro do canal Gigante Glorioso. E você que é membro e não tá no grupo do WhatsApp, é o nosso telefone aqui, ó. É só você mandar um alô, mas tem que ser membro do canal. Como é que eu faço? É só clicar aí na página do YouTube, seja membro, você escolhe o seu pacote, você participa do nosso grupo de WhatsApp e a gente está fazendo uma rifa da camisa comemorativa dos 100 mil inscritos do GG. Inicialmente só a rifa. Depois, com o que a gente angariar, vamos conseguir colocar aí na loja da reserva em parceria com o GG. Agradeço ao nosso artista, o desenhista Guilherme Puff, né? Super conceituado no mercado, fez esses desenhos maravilhosos. E aí você pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram, Gigante Glorioso Oficial, ou pelo grupo de membros, tá certo? R$5 apenas. A rifa o sorteio vai ser no dia 30 desse mês, beleza? Beijo grande a todos vocês, classificados, seus classificados. Saudações alvinegras. Fui.